Boa noite, turma. Boa noite para quem está presente, boa noite para quem está assistindo essa gravação. Essa é a nossa quinta aula, né? Num total de seis, então, nosso penúltimo encontro aqui no curso de Procedimentos e Interpretação de Exames. E nesse quinto encontro, eu separei um dos principais exames que a gente precisa conhecer, que todo mundo precisa conhecer, todo mundo que é da área da saúde, principalmente o enfermeiro que trabalha no posto de saúde, enfermeiro de terapia intensiva, enfermeiro de clínica também, precisa estar bem familiarizado com o hemograma e com os seus detalhes. Porque, como eu falei naquela primeira aula de exames, quando a gente vai pegar um exame, quando você vai pegar um hemograma, ele tem já o seu valor de referência. Os laboratórios, hoje em dia, eles já colocam os seus valores de referência. Só que se você não entender o contexto por trás daquele valor, você vai errar. Com certeza você vai errar. Inclusive, eu discuti hoje de manhã com uma aluna falando a questão do homem ter mais sangue do que a mulher. Ela teimando que isso não era verdade, tal, que não existia isso do homem ter mais sangue do que a mulher. E eu estava falando para ela que, biologicamente, se você pega um homem de 70 quilos e uma mulher de 70 quilos com a mesma altura, o homem vai ter mais um volume sanguíneo maior do que a mulher, por diversos fatores que eu vou comentar um pouco mais na frente aqui. E é importante a gente saber esse valor. E com outra coisa que eu falei também, para relembrar antes de dar início à nossa aula, antes de qualquer exame de imagem, qualquer exame laboratorial, é importante, extremamente importante você saber qual é a clínica do paciente, quantos anos ele tem, qual o biotipo dele, ele é gordo, ele é magro, ele é idoso, ele é jovem, ele é criança. Tudo isso vai interferir nos valores, nos resultados. A gente precisa saber para interpretar da forma adequada. Então, vamos lá. Então, o hemograma, ele é um exame que ele vai avaliar as células sanguíneas, né? É retirada, é feita a coleta de sangue, isso vai para estudo e é avaliado as células sanguíneas. Ele é um dos exames laboratoriais mais básicos e rotineiros que a gente tem, né? Praticamente qualquer check-up que você vai fazer, qualquer pessoa vai fazer, o médico passa qualquer check-up, vai ter o hemograma ali, praticamente em 100% desses check-ups, desses exames, o hemograma é solicitado. E esse exame ele serve como triagem para diversas doenças de sangue, doenças nutricionais, possíveis infecções, tanto virais quanto bacterianas, inclusive até para detecção de possíveis cânceres, de alguns tipos de câncer, dá para a gente ter uma noção ou levantar uma hipótese diagnóstica pelo hemograma. Por que, que ele é assim, muito solicitado? Primeiro, ele é um exame bem simples. Tem a vantagem do jejum, né, que ele não precisa estar em jejum para a gente fazer um hemograma, já que já entra um mito, a quebra de um mito, na verdade. Para se fazer um hemograma, você não precisa estar de jejum, você pode ir qualquer hora e fazer o hemograma, que ele não vai dar alteração por conta do jejum. Ele pode dar alteração por outros fatores, mas pelo jejum, não. Então, é um exame bem simples, o custo é muito baixo, né? Ele é um dos exames mais baratos que se tem. Antigamente só se fazia da forma manual, né? O meu pai ele é bioquímico, eu ainda quando criança acompanhava ele com uma maquininha cheia de botão, ele lá olhando no microscópio e batendo na maquininha, contando as células, as hemácias, os leucócitos, contando manualmente, né? Olhando e contando. Hoje em dia, essa técnica praticamente não é mais utilizada. A técnica utilizada é a técnica automática. Coloca no aparelho, o aparelho lê tudo e dá o resultado. E é um exame que, apesar de ser simples, de ter um baixo custo, ele traz muita informação para a gente do nosso paciente. Muita informação mesmo. Então, tem muitas vantagens. Então, antes de começar a falar do exame propriamente dito, a gente precisa entender quais são esses componentes celulares. É como eu falei ali no começo da aula, o hemograma ele vai ver, né, vai quantificar as células sanguíneas, as células do sangue. E essas nossas células, elas são divididas em três componentes, né, que são os glóbulos vermelhos, é o primeiro componente. Depois nós temos os glóbulos brancos e, por último, as plaquetas.
Essas são as células que vão aparecer no nosso hemograma. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. O plasma sanguíneo nada mais é do que um líquido. É um líquido que não tem célula, né? Quando a gente separa a parte celular e a parte não celular, no plasma não tem célula. Ele basicamente é água e proteína. Água e proteína, tá? Praticamente não tem célula, praticamente, mas você pode afirmar que não tem célula no plasma. Isso é feito através de uma centrífuga, né? Quando a gente tira o sangue do paciente, ou como a gente olha nessa imagem, o sangue fica no tubinho cheio de sangue. Só que, pela gravidade, a parte mais pesada vai sedimentar no fundo. E essa parte mais pesada é a parte dos glóbulos vermelhos. Então, quando a gente coleta o sangue, com o tempo, ou então com a centrífuga, essa parte a parte vermelha fica mais no fundo, porque são os glóbulos vermelhos que são os glóbulos mais pesados. Depois a gente tem os glóbulos brancos, que ficam aqui intermediário, e as plaquetas, e o plasma, por ser só água, fica mais em cima. Não sei se alguém já viu isso, mas em vários filmes, ou então quem já entrou em algum laboratório, com certeza já viu esses tubinhos aí com essa coloração. Então, aqui está um esqueminha, um resumo bem legal para a gente ver quais são as partes aqui do hemograma, e, na verdade, a gente está falando das partes das células sanguíneas. Nós temos aqui primeiro os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, né? Então, ele é um tipo de célula só, que é a hemácia, tá? O eritrócito ou hemácia, que é a mesma coisa, ou glóbulo vermelho, que é tudo a mesma coisa. Então, a gente só tem um, assim, entre aspas, né? Que tem ela um pouco mais nova, tem ela um pouco mais velha, tem a hemácia mais bebezinha, tem a hemácia mais idosa, tem a hemácia mais jovem, mas é tudo a mesma hemácia, é tudo a mesma célula. Depois nós temos as plaquetas. As plaquetas do mesmo jeito das hemácias, só tem um tipo. Ela mais nova, ela mais velha, ela mais jovem, mas ela é só um tipo. Já os leucócitos, nós temos diversos tipos de leucócitos, células diferentes que fazem parte dos leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos, ou popularmente conhecido como as células de defesa. A gente sabe que nós temos várias células de defesa, como os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, os bastófilos, os neutrófilos, e cada célula de defesa dessa, cada leucócito tem uma ação em um determinado tipo de ocorrência. Então, quando isso aumenta, quando a gente vê que esse componente está aumentando ou diminuindo, é porque tem a ver com aquele componente. Só para vocês entenderem, o eosinófilo, os eosinófilos, eles são os tipos de leucócitos que são responsáveis praticamente por exposição a parasita. Quando você tem uma infecção ali por ameba, por giardia, por ascaridíase, né? A famosa lombriga, qualquer infecção que você tenha por parasita, os eosinófilos são os principais agentes de defesa que a gente tem para combater esse parasita. Então, você pega lá no hemograma do paciente e vê que tem um aumento de eosinófilos, o que é que você já pensa? Ele pode ter uma infecção parasitária. Aí você vai perguntar o que é que ele tem. Ah, tá com diarreia, tá com dor de barriga. Aí a gente vai pensar na ameba, já, né? Então, só pelo hemograma, só pelo aumento do eosinófilo, a gente consegue descobrir ter um norte melhor, né, do que esse paciente pode ter. E a gente vai falar de cada uma. Os leucócitos é a parte um pouco maior, então a gente vai começar aqui pelos eritrócitos, depois a gente fala dos leucócitos e, por último, das plaquetas. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, viu? Pode perguntar aqui, quem está na sala aqui pode perguntar no chat. E quem está também assistindo, pode colocar nos comentários, no vídeo, ou então no grupo do WhatsApp, que eu vou estar respondendo para vocês. Então, aqui eu trouxe a foto, antes de começar, foto de um hemograma, uma imagem de um hemograma. E como eu falei, o hemograma ele tem já os seus valores de referência. A maioria dos hemogramas de hoje, os laboratórios já dão os seus valores de referência. Então, a gente olha aqui, ó, eritrograma, que é a primeira parte, é a parte que vai ver os glóbulos vermelhos. Então, tudo isso são informações aqui sobre os glóbulos vermelhos, e a gente vai entender o que cada um disso quer dizer, o que cada parte do eritrograma quer dizer.
Então, o que seria eritrograma? Seria a leitura dos eritrócitos. Tá? O que seria o leucograma? A leitura dos leucócitos. Já no leucograma, a gente vê que tem um número maior aqui de componentes, porque os leucócitos, como eu falei anteriormente, eles têm vários tipos celulares. Né? Tem os leucócitos imaturos, os bastonetes, os neutrófilos, os eosinófilos, que eu comentei lá, né? Basófilos, linfócitos, monócitos. Tudo isso é expressado aqui no seu valor, que é o valor que foi visto lá durante o exame, e tem aqui o valor de referência também. Então, a gente, é claro que pode, é claro que esse valor de referência vem como um artifício maior, até para a gente se esquecer de algum valor, né? Entre aspas, ninguém é obrigado a decorar tudo hoje em dia, né, com a tecnologia, só que não se agarrem fielmente 100% nesse valor de referência. Se atentem ao paciente de vocês, à clínica, entendam o que é que quer dizer aquela alteração. E, por último, aqui o plaquetograma, que vai fazer a leitura das plaquetas, e tem também as suas particularidades aqui. Tá? Então, esse é um hemograma normal. Se vocês pararem para olhar, todos os valores estão dentro do seu valor de referência. Ó, o RDW, 12,5%. A referência é de 11 a 14,5. Lembrando também um detalhe importante, que essas referências variam. Ela varia de laboratório para laboratório, ela varia de literatura para literatura, tem muito livro, muito artigo que dão valores de referência diferentes. Então, a gente tem que ter um valor de referência padrão, né? Tirar uma média de todos eles. E outro detalhe interessante é que alterações não tão significativas, elas não são tão importantes, digamos assim. Por exemplo, a gente pega aqui a hemoglobina, que é de 13,5 a 17,8, nesse valor de referência. Só que a hemoglobina, ela é diferente, como eu falei no começo do vídeo, do homem para a mulher. Na mulher, o normal da mulher é geralmente entre 12 e 14, entre 12 e 16, algumas literaturas colocam. Já o do homem, o normal é entre 14 e 18, a taxa de hemoglobina. Como eu falei para vocês, o homem, ele normalmente tem uma taxa maior de sangue, de componente sanguíneo do que a mulher, principalmente por conta da taxa de gordura. As mulheres, normalmente, ela tem uma taxa de gordura aumentada comparada com o homem, questão de fisiológica, não falo nem questão de aparência, nem hábito alimentar, não. Normalmente, a mulher tem uma taxa de gordura maior, porque ela produz dois hormônios que o homem não produz, que são derivados do colesterol, derivados da gordura, que é o estrogênio e a progesterona. O homem não produz esses hormônios, por conta disso, ele não precisa de tanta gordura. Já a mulher, além de tudo que o homem tem, ela ainda vai produzir esses dois hormônios que precisam de gordura para sua produção. Por isso que você pega no antebraço de um homem, é praticamente só a pele. É só a pele e o músculo. Você pega no antebraço da mulher, mesmo ela sendo magrinha, ela vai ter uma capa de gordura, né, ali. Ela é um pouco mais, tem mais tecido adiposo comparado do que o homem. Isso não é eu que estou dizendo, não é uma opinião minha, então, são dados científicos e eu acredito que a grande maioria concorda. É claro que vai ter aquela exceção, né? Vai ter aquela mulher de 70 quilos que é fisiculturista e aquele homem de 70 quilos que é sedentário e é meio gordinho. Então, isso vai acontecer, é claro. Mas isso são as exceções das exceções. Na maioria das vezes, você pega o mesmo peso e a mesma altura, o homem vai ter uma taxa muscular bem maior do que a mulher, né? Nem um pouco maior, não. Geralmente é bem maior do que a mulher. Tá? Então, esses valores de referência também têm a ver com o sexo, tem a ver com a idade. E isso tudo tem que estar dentro da nossa avaliação. Tranquilo? Aqui? Então, a gente vai começar a dividir agora o nosso hemograma e vamos começar com o eritrograma, entender o que é cada um daqueles componentes e entender, de fato, o que é que está acontecendo. Então, nós temos aqui a contagem de hemácias, a gente tem o concentrado de hemoglobina, que é o famoso HB, a gente tem o hematócrito, tá? Que é o HT, a gente tem hemoglobina corpuscular média,
a concentração de hemoglobina corpuscular média e o coeficiente de variação de glóbulos vermelhos. Esses 7 valores, eles vão aparecer praticamente em todos os hemogramas. Em alguns, um ou outro não aparece, mas praticamente todos os hemogramas, todos esses vão aparecer. Então, vamos lá, começar a falar de um por um. Primeiro, as hemácias. Né? As hemácias, como eu falei, elas são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. E isso vai variar de acordo com a idade e o sexo, que eu já falei para vocês. E ele tem um número, uma quantidade entre 4,3 e 6 milhões por milímetros cúbicos de sangue. Tá? Então, quando a gente fala de hemácia, ela vai quantificar, né? Esse é um valor que vai quantificar o quanto que existe de quantidade de hemácias por milímetro cúbico. Tá? Quando a gente fala de concentração de hemoglobina, esse valor é até às vezes mais importante do que o número de hemácias. Aqui ele vai mostrar essa concentração da proteína de hemoglobina que tem dentro das hemácias. Porque às vezes o paciente tem um número normal de hemácias, mas a concentração de hemoglobina está baixa. E se a concentração de hemoglobina está baixa, a gente precisa lembrar que é a hemoglobina que é responsável por transportar o O2. Então, mesmo o paciente tendo o número normal de hemácias, ele vai ter aí um problema de oxigenação de tecido, né? Vai ter uma insuficiência respiratória, vai ter uma hipoxemia, né? Mesmo com a quantidade normal de hemácias. O valor normal aqui da concentração de hemoglobina vai de 13,5 a 17,8. E se vocês puderem estar com um caderninho anotando, para no final, quando a gente for fazer alguns casos clínicos, ficar mais fácil para vocês lembrarem todos os valores. Então, vou até voltar. As hemácias, 4,3 a 6 milhões. 4,3 a 6 milhões. Concentração de hemoglobina, de 13,5 a 17,8. E é importante a gente não esquecer disso, que a hemoglobina é a proteína que vai fazer o transporte de oxigênio. Se tiver com pouca hemoglobina, mesmo com a quantidade normal de mesmo com a quantidade normal de glóbulos vermelhos, o paciente pode ter aí uma hipoxemia. Hematócrito. Quando a gente fala de hematócrito, é um dos pontos mais importantes, até para a detecção de anemia, por exemplo, nos estados de hipervolemia também. O hematócrito é o valor da concentração do sangue em relação ao plasma. É a concentração do sangue em relação ao plasma. Por exemplo, você pega até uma situação, quem já me acompanha há algum tempo, eu até já comentei isso, em paciente vítima de trauma. Tem gente aqui que já assistiu aula comigo de trauma, de, de, de atendimento inicial a paciente politraumatizado. Vamos levantar uma questão aqui. O paciente, ele teve um acidente, fraturou o fêmur, perdeu 1,5 litro de sangue. Ele perdeu 1,5 litro de sangue, tá? Como é que você acha que vai estar o hematócrito dele? Hematócrito é a concentração de hemácias em relação ao volume. Você acha como que vai estar o hematócrito? Vai estar normal, vai estar diminuído, aqui como o lado B, ou vai estar aumentado? Como que vai estar essa concentração de hemácias? De um paciente que no atendimento pré-hospitalar perdeu 1,5 litro de sangue. Vai estar normal, vai estar diminuído ou vai estar aumentado? Falaram aqui que vai estar diminuído. Mais alguém? Hematócrito, tá? Concentração de hemácias. Mais alguém quer tentar? Então tá, vou responder. Em paciente que perde sangue, né, que tem choque hemorrágico,
quando a gente faz um hemograma dele e vai olhar o hematócrito, normalmente, nos estágios iniciais, o hematócrito está normal, porque à medida que ele perde hemácias, ele também vai perder plasma. Ele perde hemácias, mas também perde plasma. Então, esse 1,5 litro que ele perdeu de sangue não vai alterar a concentração, tá? Que é o hematócrito, ele não vai alterar esse volume sanguíneo. Isso, com o tempo, o corpo fisiologicamente vai reconstituindo isso, e a tendência é que ele vá diminuindo, porque ele vai começar a repor o plasma, mas as hemoglobinas demoram um pouco mais para repor. Então, inicialmente, nas fases iniciais, as primeiras horas do paciente com choque hemorrágico, o hematócrito vai estar normal. Depois, ele vai e diminui, tá? Já quando você olha a hemoglobina, ela diminui e as hemácias também diminuem. Aqui o paciente fica com anemia ou devido ao choque hemorrágico, ele vai perder hemácias. Só que essa concentração inicialmente não vai mudar, tá? Então aqui, ó, aqui a concentração normal a gente tem entre 41 e 54, que seria mais ou menos essa figura A. Na figura B é um exemplo aqui de anemia, né, que a gente tem aqui o volume sanguíneo, né, de 100 ml, só que só com 15% de hemácias. Então, se tem poucas hemácias no sangue inteiro, né, quer dizer que o paciente está com anemia. E tem também uma outra condição que é chamada de policitemia, que é quando o paciente tem hemácias demais. Aqui no volume de 100 ml, ele tem aqui aproximadamente 65% de hemácias. Essa é uma condição que acontece em paciente com doença autoimune, acontece em alguns casos também de câncer, de alguns cânceres ósseos, né, que a nossa medula óssea é a principal responsável pela produção de hemácias. Paciente que tem metástase óssea, normalmente, quando a gente vai fazer um exame, ele pode ter uma policitemia, por um aumento exagerado dessa produção de hemácias. Tá? Como eu falei para vocês, até o câncer dá para a gente suspeitar aqui com o hemograma. VCM, né? Então vamos voltar só para gravar esses três. E esses três aqui são os principais marcadores de quantidade e também os principais marcadores de quantidade e concentração. Então vamos pegar aqui os três de novo para gravar. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida. Então, as hemácias é só quantidade. Quantidade. Tem muito, tem pouco, está normal. O normal é de 4,3 a 6. Paciente que perdeu muito sangue, né, nesse exemplo, como que vai estar as hemácias? Vai estar diminuído. Se ele perder 1,5 litro, vai cair de 4,3, vai cair para 3, vai cair para 2,5, né? O número de hemácias vai cair à medida que ele vai perdendo sangue. A concentração de hemoglobina, ela também vai diminuir, já que vai ter menos hemácias, vai ter menos hemoglobina, né? E o tecido começa a puxar mais oxigênio. Então, essa concentração de hemoglobina fica diminuída também. Já o hematócrito, mesmo nos casos do choque hemorrágico, nas fases iniciais, nas horas iniciais, ele pode começar, ele pode manter o seu valor normal. Depois de um tempo, é que ele vai se alargando, né? Restaura o volume sanguíneo e depois de um tempo que ele vai restaurar aí as hemácias. Isso sem transfusão, o que eu quero dizer. Quarto valor aqui do eritrócito é o VCM, ou volume corpuscular médio. Esse volume é importante para a gente determinar os tipos de anemia, porque existem vários tipos de anemia. O que é o volume? Imagine que a hemácia é uma célula que ela se enche, né? Ela tem um líquido dentro dela. Esse líquido pode estar aumentado, pode estar diminuído ou pode estar normal. É o volume da hemácia. Se a hemácia tiver muito oxigênio, se ela tiver muito ferro, se ela tiver muito nutriente, muito além, né, do que o normal, ela vai ficar maior. Se ela fica maior, a gente chama de uma macrocitose, uma célula maior. Agora, é aquela hemácia de um paciente que bebe pouca água, se alimenta mal, não come nada com ferro, com feijão, dorme pouco e é desidratado, aquele idosinho, aquele famoso idosinho que a gente vê bem magrinho, olha ele está com anemia.
né? Aí vai olhar nos exames, o VCM dele está baixo, está abaixo de 80. Isso é o que a gente chama de microcitose. E a hemácia dele está com um volume menor. E se ela tiver no volume normal, entre 80 e 100, é chamada de normocitose. E aí a gente classifica a anemia. É uma anemia macrocítica, uma anemia normocítica ou uma anemia macrocítica. Tá? Dependendo desse tipo de anemia, também muda o tratamento. Não é nem o nosso tema aqui falar de anemia, mas eu acredito que é um tema que interessa bastante vocês. A gente pode até incluir aí, pensar em incluir isso em outra aula, que é um universo enorme falar de anemia. Tem muita gente que acha que fulano está com anemia, dá ferro, né? Dá ferro para ela comer, manda comer feijão. Não é. A deficiência por ferro, né? A anemia ferropriva é só um dos tipos de anemia. E a anemia ferropriva, ela vai se encaixar aqui em qual vocês acham? Na microcítica, na normocítica ou na macrocítica? O ferro, pessoal, ele é, ele é um componente estrutural das hemácias em que ele deixa a hemácia bonitinha na sua forma. Então, ó, aqui está uma molécula, a hemácia, e tem as moléculas de hemoglobina. E o ferro, ele vai dar essa sustentação aqui para a hemácia, para esse desenhozinho aqui da hemácia. Se o paciente não tem ferro, né, se ele se alimenta de pouco ferro, ele tem uma deficiência nutricional de ferro, essa hemácia não vai ter essa forma, esse aspecto, e não vai conseguir ficar no seu aspecto normal, de normocítica. Então, normalmente, o paciente, quando tem anemia ferropriva, vai ser uma anemia microcítica, tá? Porque ela vai ter uma diminuição de tamanho. E existem também anemias macrocíticas. Quando a gente fala de anemia, o que é anemia? É um volume, uma quantidade de hemácias menor, né? O paciente tem poucas hemácias. Aí você pega esse paciente que tem uma pequena quantidade de hemácias, né? Está diminuída a quantidade de hemácias, só que elas podem estar pequenininhas, elas podem estar normais ou elas podem estar aumentadas, certo? Aí vai depender aí da consequência e do tratamento. Isso é diferente, essa questão do tratamento também é diferente. Falei da ferropriva, que é a mais comum, mas a gente tem anemias megaloblásticas, talassemias, tem, enfim, várias. É, então, aqui o nosso quinto componente, que é a hemoglobina corpuscular média. A hemoglobina corpuscular média vai ver a cor. Então, assim como o VCM, ele vê o volume, o HCM vai ver a cor. Nada mais do que a cor. A gente sabe, quando a gente estuda, até no ensino médio, quando a gente pega aqueles mapas de anatomia, as artérias são mais vermelhinhas, né? São vermelhas, e as veias são azuis. E a gente aprende desde o ensino médio que as artérias levam sangue oxigenado, por isso que ele é vermelhinho, porque tem muito oxigênio. As veias levam sangue desoxigenado, por isso que ela é mais azulzinha, né? Nesse termo aqui no ensino médio, estou falando do termo do ensino médio. Na prática, na realidade, de fato, dentro da fisiologia, não é tão diferente disso. As hemácias, elas servem para transportar oxigênio. É praticamente a principal função aí das hemácias é o transporte de oxigênio. Quando essa hemácia tá com muito oxigênio, né, com a quantidade adequada de oxigênio, ela fica realmente mais vermelhinha. Ela fica com a sua coloração avermelhada. À medida que ela vai passando pelos tecidos e esses tecidos vão puxando esse oxigênio, a hemácia vai perdendo essa sua cor vermelhona, ela ainda fica vermelha. O azul é só para dar um contraste. Não fica azul, só fica um vermelho mais escuro. Para ficar azul, o paciente tem que estar com um número muito baixo de hemoglobina desoxigenada, muito baixo mesmo, para ficar nessa coloração mais azulada.
e nem chega a ser azul de fato, é um vermelho bem escuro, tá? Então, a hemoglobina corpuscular média, ela vai ver essa cor, ela vai ver a capacidade, através dessa cor, qual que é a interpretação? A capacidade com que as hemácias estão absorvendo o oxigênio, né? Então, se a hemácia tiver na sua coloração normal, nós chamamos aqui de homocrômica, homocrômica, e se ela tiver muito, essa concentração está muito tá aumentada, a gente chama de hipercrômica ou hipocrômica. Esse nome está errado, peço desculpa para você. Homocrômica, hipocrômica e hipercrômica. Ele tem esse valor aqui de 32 a 36, e é isso, é a marcação da coloração das hemácias. Esse valor do HCM, ele é o que menos aparece nos hemogramas. Tem hemograma que não aparece o HCM, mas se aparecer, agora vocês sabem. VCM, volume, HCM, coloração. HCM, coloração. E, por último, o RDW. Como eu falei para vocês, as hemácias, elas são um tipo celular só. E existem hemácias jovens, existem hemácias bebezinhas, né? E existem hemácias mais idosas. E tem hemácias que têm tamanho diferente por conta disso. Quando se faz uma coleta de sangue, nesse sangue vem tanto as hemácias bebezinhas, vem as hemácias jovens e vem as hemácias idosas. E elas têm os seus tamanhos diferentes. Só que é normal, é aceitável a gente ter uma variação de tamanho entre 11,5% e 14,5%. Então, desse total de sangue, mais de 85% desse sangue tem que ser de hemácia jovem. O restante pode ser hemácia bebezinha ou hemácia mais adulta. Estou usando esse termo para vocês entenderem. Quando tem um aumento, quando aumenta essa variação, né, digamos, o paciente tem um RDW de 20%, quer dizer que tem uma variação maior de hemácias. Tem hemácias jovens, mas tem mais hemácias novas e mais hemácias velhas. E isso geralmente é um problema. Isso a gente chama de anisocitose, que é quando tem uma alteração nessa morfologia celular, né? Tem células de vários tamanhos diferentes. E aqui também é um marcador de neoplasia, tá? Normalmente nas anemias, em qualquer condição assim, quando a gente fala de hemácia, normalmente a gente pensa em anemia, o RDW não muda. É muito difícil o RDW mudar. Quando a gente vê o RDW mudando, uma das coisas que se pensa é neoplasia, metástase óssea, né? Anemia, tem alguns tipos de anemia também que muda, algumas anemias com anisocitose, mas normalmente a gente pensa aí em neoplasia. Lembre daquele mesmo exemplo. Câncer ósseo, o osso é quem produz as hemácias. Se o câncer está com, se o paciente está com um tumor ósseo, ele vai produzir mais células jovens. Então, vai ter muita célula bebê no sangue. Então, o RDW vai aumentar. Tá? Então, o RDW é essa variação aí de tamanho. Vamos voltar aqui tudinho para relembrar os 7. Aí a gente passa para o leucograma. Hemácias, 4,3 a 6, quantidade, tá? Só fala de quantidade. Vou falar aqui a hemácia e uma palavra-chave para vocês gravarem. Então, falou de hemácias, lembrem de quantidade. Se tem muito, se tem pouco, se tem normal. Concentração de hemoglobina é a concentração da proteína que é responsável por transportar o oxigênio. Se ela estiver diminuída, mesmo com a hemoglobina normal, o paciente pode ter aí uma hipoxemia, que é a diminuição de oxigênio no sangue. Fica entre 3,5 e 17,8. Hematócrito fala de concentração. Lembrem dessa figurinha aqui. Normalmente entre 41% e 54%. Quando está com anemia, essa concentração diminui, né? A gente observa que tem muito mais plasma nessa figura B do que hemácias, tem bem pouquinho hemácia, então isso é anemia. E também quando ele aumenta, é a policitemia, né? Quando essa concentração aumenta. Falou de hematócrito, falou de concentração. VCM, volume. VCM, volume, para os tipos de anemia.
microcítica, macrocítica ou normocítica. O valor vai entre 80 e 100 do seu volume. Então, passou de 100 é macrocitose. Né? 110, 120 é macrocitose. Baixou de 80, microcitose. Entre 80 e 100, normocitose. HCM, cor, coloração. Né? Ela mede a cor das hemácias. Se está o valor aumentado, quer dizer que ela está mais vermelha, quer dizer que ela tem mais oxigênio. Se deu um valor diminuído, quer dizer que ela está mais leve, a coloração está menos vermelha e ela tem menos oxigênio. Então, é um marcador aí de quantidade de oxigênio, a gente pode dizer, mas é pela coloração. 32 a 36, deu aumentado, hipercrômica, né, que tem muito oxigênio, deu diminuído, hipocrômica, pouco oxigênio. E o RDW, que é o índice de variação das hemácias, entre 11,5 e 14,5. Eu deveria ter colocado um hemograma aqui, para a gente já dar uma olhada, mas eu vou voltar aqui para vocês, não tem problema. Ó, vamos voltar aqui no nosso hemograma. Então, olhando aqui o hemograma, na primeira parte vem o eritrograma. Hemácias. Aqui o valor do paciente deu 5,2. Vou até colocar a canetinha aqui. O valor do paciente deu 5,2. Valor de referência, 4,3 a 6. Então, está dentro do valor normal. Hemoglobina, 14,3. E o valor é entre 13,5 e 17,8. Está dentro do normal também, como eu falei aqui, tudo normal. Mas só para a gente entender. Hematócrito é a sua concentração, 44,9%. HCM é o volume, tá? O 27,39. Se a gente olhar aqui, a referência é 27. Então, esse volume desse paciente está ali no limite. É um volume que está no limite. Apesar de estar dentro do valor normal, é um paciente que está com volume no limite. A gente pode até pensar que ele pode estar desidratado ou tomando pouca água. Isso aqui é bem comum em paciente que passou a noite bebendo, está de ressaca. Aí ele fica desidratado, vai fazer um hemograma no outro dia, o hemograma pode aparecer desse jeito aqui, com HCM alterado. O hematócrito está alterado e o HCM também pode dar alterado. O VCM, né? Que é esse marcador aí de volume. O RDW, que é o índice de variação aí das hemácias, que aqui está dentro do valor normal. Então, isso é o que mostra que a maioria dos hemogramas é o que essa nomenclaturazinha aqui, HCM, VCM e RDW. São os três principais, HCM, VCM e RDW. VCM, volume, HCM, coloração, né? Lembrem lá da cor. E o RDW, a diferença, o índice de diferença. Tranquilo? Alguma dúvida daqui? Então, continuando, a gente vai para a segunda parte do hemograma, que é o leucograma. Leucograma que é a análise das células brancas ou dos leucócitos. Ela é constituída pelas células brancas ou leucócitos. Né? E o número total dos glóbulos vermelhos é o número total de glóbulos brancos e sua contagem diferencial no sangue periférico. Esse exame, ele é a parte do leucograma, é uma parte onde eu vejo a maioria dos profissionais errando. A maioria deles erram. Então, ele precisa realmente de uma interpretação bem criteriosa. Ele tem uma baixa sensibilidade, né? Apesar de aparecer as alterações, ele não é tão específico. Ele mais, às vezes, ele até gera uma dúvida maior do que uma certeza maior. Então, é bem importante a gente sempre levar em consideração aí o contexto clínico do paciente, porque esses valores eles podem alterar, às vezes até se você não dormiu bem, não comeu bem, ou então se está estressado demais, as células de defesa podem reconhecer. Por exemplo, eu tenho uma alteração autoimune, um tipo de dermatite que aparece muito quando eu estou estressado. Eu sempre percebo, quando eu estou com algum problema muito grande, que eu fico 1, 2 dias
sem dormir direito, sem comer direito, preocupado e estressado com algum problema, eu observo que eu fico com uma taxa de inflamação maior, fico com uma irritação assim no pescoço, aparece uma coceira na perna, uma coisa assim, não sei se acontece com vocês, mas é muito comum. A gente se irrita, se estressa, dá logo uma coceira na cabeça, uma coisa assim. Isso são células de defesa. São as células de defesa que estão soltando as citocinas, e essas citocinas causam essa irritação, essa sensibilidade. Então, como eu falei para vocês, é muito importante a gente perguntar até isso. Você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? Você está estressado hoje em dia? Parece até piada e meme. Eu até já vi isso como meme. É, um paciente chega para se consultar e o médico pergunta: você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? Você está estressado? Está com briga no casamento? E o paciente pergunta: mas o que é que isso tem a ver? Estou sentindo dor de barriga. Vocês estão entendendo? As perguntas que o médico está fazendo para a população leiga, às vezes não tem sentido. Mas tem sentido sim. Porque essa dor de barriga que ele está sentindo pode ser uma reação inflamatória desencadeada por alguma alteração psicológica. Pode ser, né? Claro que precisa ser investigado, pode ser outra coisa, mas também pode ser isso. Tudo tem que ser investigado. Vocês conseguiram entender isso? Então, essa variação pode mudar pela idade, pode mudar pelo sexo, pela raça, pela temperatura. É gente que é muito sensível ao calor, que quando está com calor demais, começa a apresentar alterações de leucócitos. Algumas doenças, infecções, uso de medicamentos também podem causar alterações dos leucócitos. A gente precisa perguntar isso tudo antes de fazer uma análise aqui da série branca. Então, vamos lá. Os leucócitos, quando a gente vê o valor dos leucócitos, é nada mais do que o somatório de todas as células de defesa. Então, você pega todas aquelas células, eosinófilos, basófilos, mastócitos e monócitos, linfócitos, soma tudo, e o valor desse somatório vai dar os leucócitos. Ele tem um valor de referência aí de 4 a 11 mil. Esse é um dos poucos valores que normalmente a gente vê nesse mesmo valor de referência. Não muda muito de laboratório, esse valor não muda muito de literatura. Normalmente fica aí entre 4 e 11 mil, realmente. Quando esse valor está acima de 11 mil, é o que a gente chama de leucocitose, que é quando os leucócitos estão aumentados. E isso vai acontecer de forma fisiológica, tá? Uma resposta normal do nosso organismo, aumentar a quantidade de leucócitos em resposta a alguma fase aguda de processo inflamatório, processo infeccioso, ou em alguns casos de leucemia também, tá? Então, apesar de ser uma resposta por conta de um processo patológico, a leucocitose é uma resposta fisiológica. Tá? Os leucócitos vão aumentar. Vamos pensar assim: as leucócitos são as células de defesa, são os nossos soldados. De repente, você está lá com uma infecção urinária, né? Entrou uma bactéria na sua uretra e está infeccionando a sua uretra, está se multiplicando de inimigo. O que é que o nosso corpo vai fazer? Vai produzir mais guerreiro, vai produzir mais exército para combater aquela infecção. Por isso que os leucócitos aumentam. Tem muita gente que pensa assim: eita, o leucócito do paciente deu 15 mil, ele está grave demais. Né? Tem um pouco de sentido. Quanto maior os leucócitos, quanto mais aumentados estão esses leucócitos, quer dizer que a infecção é mais grave, que o corpo teve que produzir muito mais leucócito. Só que por conta disso, tem uma chance maior dele se recuperar. Né? Se tem mais leucócito, tem mais exército para combater aquela infecção. Estão conseguindo entender o raciocínio? Tá? Então, quando aumenta, ele vai aumentar ali em processo infeccioso, inicialmente, né? Processo infeccioso basicamente bacteriano, quando a gente tem uma leucocitose acima de 11 mil e associado a processo infeccioso, na grande maioria das vezes, é infecção bacteriana. Infecção bacteriana, tá? Quando esses leucócitos estão abaixo de 4 mil a gente chama de leucopenia. A leucopenia, ela é associada a várias coisas também. Quando está associada à infecção, normalmente a gente pensa em infecção viral. A nossa resposta fisiológica às bactérias é aumentando a produção de leucócitos.
Já os vírus, boa parte dos vírus, eles têm uma capacidade de matar os leucócitos. Eles são mais agressivos aos leucócitos, como, por exemplo, o HIV. O HIV é o vírus da AIDS, né? Ele converte o linfócito T para ser dele. É como se fosse assim. O linfócito T é um dos guerreiros mais fortes que a gente tem. Eu já dei aula de imunologia e eu sempre comparo essa questão de guerreiro mais forte, mais fraco, porque realmente existem alguns leucócitos que são mais fortes, outros que são mais fracos. E o linfócito T é como se fosse o Hulk. Ele é um dos mais fortes que tem. E o, o vírus da AIDS, ele transforma esse linfócito T e não passa mais a responder aos nossos comandos e, entre aspas, responde ao comando dele. Não faz mais a função de combater as infecções. Por isso que o paciente fica imunodeprimido e ele pega infecções mais fáceis, porque o linfócito T é alterado, o código genético dele, pelo vírus do HIV. Aí, e vários outros vírus, eles vão fazer essa variação, nessa diminuição das células de defesa por infecções virais. Mas não é só por infecção. A gente pode ter leucopenia também por consumo, né? Como eu falei aqui, os leucócitos vão aumentar para combater a infecção. Mas e se eles estiverem morrendo? Os leucócitos estão morrendo, os vírus estão matando os leucócitos. Então, o paciente vai ter aqui uma leucopenia quando tem aí um consumo aumentado desses leucócitos. Normalmente, quando a gente vê leucopenia, se pensa aí, quando está associado à infecção, a uma resposta viral. Aí que entra um detalhe bem interessante para as mamães aqui. Acho que não sei se é só a Bia que é mãe aqui, mas é uma informação para vocês passarem para frente, que todo mundo tem essa dúvida. A minha mãe faz esse erro com o meu sobrinho direto. Eu já falei para ela, mas ela não aprende. Mãe, avó, com certeza vocês já viram isso. Garganta inflamou, a criança banhou na chuva ou ficou na piscina o dia todinho, sei lá, e no outro dia está com a garganta inflamada. O que é a primeira coisa que a mãe pensa em dar? Dar uma amoxicilina para ele, dar um antibiótico para ele, né? Sendo que a nossa garganta ela pode inflamar por diversos fatores. Quando a gente fala da parte infecciosa, pode ser por vírus ou pode ser por bactéria. Se for uma infecção por bactéria fizer um hemograma, a gente vai ver uma leucocitose. Então, aqui a gente sabe que é um processo infeccioso, né? Olhou lá na garganta, tem um processo infeccioso de origem bacteriana. Já se der abaixo de 4.000, a gente pensa que é uma infecção viral. Se for uma infecção viral, não tem por que dar antibiótico. Antibiótico não combate vírus. Até entra o mito aí do Covid-19. Quem está com Covid-19 suspeita, o que é que falava o Ministério da Saúde? Toma azitromicina. A azitromicina nunca combateu e nunca vai combater o vírus do Covid-19. O que ele combatia, entre aspas, era o que ele chamava de bactérias oportunistas. Bactérias que se aproveitavam dessa pneumonia do Covid para se instalar também, e eles davam azitromicina. Mas não tem sentido nenhum tomar azitromicina, tomar amoxicilina ou qualquer outro antibiótico para infecção viral. E vocês sabem diferenciar, só um parêntese, né? É bom que essa aula fica mais interessante. Vocês sabem diferenciar uma infecção de garganta viral ou bacteriana só olhando? Vocês conseguem diferenciar só olhando, sem exame nenhum? É bem facinho diferenciar. Alguém sabe como que a gente diferencia uma garganta inflamada por vírus ou por bactéria? Estão me ouvindo, pessoal? O áudio está bom? Está cortando? Estou perguntando, ninguém está falando nada. Não é bem comum quando alguém chega com a garganta inflamada, o médico fala? Bota a língua, pega uma espátula, né? Bota a língua para fora e abre a garganta, para ele olhar lá no fundo da garganta. O que é que ele quer olhar? Ele quer olhar duas coisas. A primeira coisa, ele quer ver se está vermelho, né? Se está hiperemiado. Nas duas condições, se for viral ou bacteriana, vai estar vermelho, tá? Então, ele vai olhar a garganta e vai ver se está vermelho. Nos dois, vai estar vermelho.
A segunda coisa que o médico quer olhar é se tem placa de pus. Se tiver algumas plaquinhas brancas, exatamente, se tiver algumas plaquinhas brancas, quer dizer que tem tá tendo uma produção de pus. E os vírus não produzem pus. Quem produz pus é bactéria, tá? Que a gente chama de bactérias piogênicas, que são bactérias produtoras de pus, os famosos streptococcus e estafilococos. Tenho certeza que todo mundo já viu isso, vocês já passaram pela faculdade, até quem não gostou de microbiologia, quem não gostou dessa disciplina, com certeza lembra. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, essas bactérias que são muito responsáveis aí pelas infecções de garganta, elas vão produzir essas plaquinhas de pus. Então, quando o médico olha na garganta lá da criança, vê que tá só vermelho, não tem placa de pus, o que é que ele pensa? É infecção viral. Aí ele vai e prescreve só um antitérmico, uma dipirona e mais nada para a criança. Aí a mãe fica com muita raiva, né? A mãe fica com raiva porque o médico não passou antibiótico. E é isso. Pessoal, é, essa sala é de uma amiga que me emprestou, que eu acredito que ela vai usar agora. Eu vou encerrar a chamada aqui e a gente volta com uma segunda parte, onde eu vou passar aqui os leucócitos e as plaquetas. Tá bom? Aí eu mando o link já já lá no grupo, que eu acredito que ela vai usar aqui agora. Apareceu uma chamada aqui para mim. Tá bom? Mando já já o link lá para vocês. Até já já.